Dharma e Kali Yuga. Olá, amigos! Hoje falaremos sobre o Dharma ou Sanatana Dharma. Sanatana Dharma é uma ordem divina, uma lei suprema universal. Deus aqui é descrito como sempre existente, mas sem forma. Ou Deus é Satchidananda, uma bênção sempre existente. Sanatana Dharma são os princípios religiosos. São verdades atemporais, enraizadas na eternidade, transcendendo os mundos materiais formados, inclusive a Terra, pois são anteriores a toda existência manifesta. O rei Salomão, em seus escritos Provérbios 25, diz com propriedade: a glória de Deus é ocultar-se. Tentar desvendá-lo é a glória dos sábios. Assim, religação com Deus é o nosso dever ocupacional natural, no momento em que nos situamos como uma alma espiritual. Desta forma, não nos identificando com o corpo material. Somente os animais não têm consciência de que são uma alma espiritual. Somente os animais têm o corpo como centro. Por isso, um cachorro ou um gato, ele é feliz em ser um cachorro ou um gato. Ele não tem questionamento existencial. Quando há vida humana, devemos nos questionar sobre a nossa existência. Não somente se ocupar dia e noite para sobreviver ou desfrutar dos sentidos. Devemos nos ocupar com o nosso processo interior de crescimento e transformação, praticando as virtudes e qualidades, eliminando os vícios e defeitos. Isto também é o Dharma. Essa verdade, Sanatana Dharma, lembra ao homem quem ele é, uma alma divina indestrutível. Essas verdades estão escritas dentro de nós, na nossa centelha divina ou na câmara secreta existente dentro do nosso coração, aonde a alma reside. Lembramos que estamos no mundo de Mahamaya, que é a Matrix. Ela que orquestra os elementos materiais, criando realidades, cenários, para vivermos, atuarmos e nos desenvolvermos como a alma espiritual que somos. Os caminhos de Deus são milhões, bilhões, segundo cada consciência humana que percorre esses caminhos. Assim, nesse momento, no mundo, coexistimos bilhões de pessoas. E, nesse exato momento, vivemos em total escuridão. Hoje somos controlados pelas informações que recebemos através das nossas caixinhas. E a informação que recebemos dita a nossa percepção do mundo. Nesse momento, no nosso mundo, vivemos a Kali Yuga. Kali Yuga é uma das eras do ciclo do tempo. Kali significa morte. Em Kali Yuga, a consciência humana, que é sutil, energia sutil, está afetada pela matéria, que se densificou pela força de tamas.
Aqui nesse card eu explico a densificação da matéria pela força de Tamas. A Kali Yuga é uma era adármica, aonde os vícios e a negatividade graçam sobre a terra e as virtudes são esquecidas. Na Idade do Ferro, a religião tornou-se um comércio. É a total degradação. Época de guerras, de lutas, multitarefas, muitas máquinas, um fazer. A energia nossa é drenada por muitas máquinas. Assim, há um vazio existencial, uma falência espiritual. O Dharma, que é a ordem e a harmonia divinas, parecem perdidos na Kali Yuga. Assim fala o Lingam Purana, livro sagrado dos Vedas, escrito há mais de 5.000 anos atrás. Na Kali Yuga, os homens, atormentados pela inveja, são irritáveis, indiferentes às consequências dos seus atos. Calamidades naturais, terremotos. O saber é utilizado para fins maléficos. Os homens são desonestos e são ameaçados pela doença, fome e medo. Os chefes de estados são tiranos. Matam-se os fetos e os heróis. A casta dos nobres e agricultores declinam. Os reis são ladrões e os ladrões, reis. A promiscuidade sexual graça livremente. A terra não produz quase nada em alguns lugares e muito em outros lugares. Os poderosos apropriam-se dos bens públicos e não protegem o povo. Os cientistas inferiores vendem seus conhecimentos. Muitos refugiam-se numa vida errante. Assim percebemos que o ambiente da Kali Yuga é o ambiente onde a ordem ou o Dharma foi quebrada. Krishna, no diálogo com Arjuna, no livro Bhagavad Gita, descreve também para ele a natureza do ser demoníaco. Sensualidade, cólera e fome de ganho. Eis os 3 caminhos para o inferno e para o fim da felicidade da alma. Em seu próprio interesse, deve o homem evitá-los. Ó filho de Kunti, Arjuna, evitando os 3 caminhos que conduzem aos reinos da treva, o homem age em prol dos seus próprios interesses superiores e põe-se na vereda ascendente da condição suprema. Aqui o ser demoníaco é o ser cheio de negatividades ou venenos mentais, como diz a tradição budista. Krishna passa então a descrever para Arjuna essas qualidades demoníacas: vanglória, arrogância, presunção, ira, crueldade e ignorância. Tais coisas, ó Pandava, Arjuna, assinalam a pessoa cuja natureza é demoníaca. Krishna continua a dizer a Arjuna no Bhagavad Gita: eles dizem que este mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem Deus no controle, que é produzido do desejo sexual e tem como causa apenas a luxúria. Seguindo estas conclusões, os demoníacos, sem saber o que fazer e sem nenhuma inteligência, ocupam-se em atividades prejudiciais e hediondas, que só servem para destruir o mundo. A ignorância é a total falta de noção do que é verdadeiro ou falso, real ou irreal. Nem sempre significa ignorância intelectual.
trata-se mesmo de ignorância espiritual, demonstrando seu grau de escuridão, tal como o cego não consegue distinguir o que é e o que não é. Assim, atrapalhados, se conduzem a um abismo espiritual sem perceber. A ruptura com o Dharma, a ruptura com a consciência. Assim percebemos a atualidade dessas escrituras védicas, descrevendo há 5.000 anos atrás o período que estamos vivendo, a Kali Yuga, e a forma como os homens ou a humanidade vem destruindo o planeta, operando no modo da ignorância. A qualquer momento, nós podemos sair dessa existência através da morte. A meta da nossa humanidade é atingir a realização espiritual. É sabermos, termos consciência de que nós somos seres espirituais, momentaneamente vivendo experiências humanas. Porque se nós nos identificarmos somente com o corpo, não seremos diferentes dos animais. E aqui a autorrealização espiritual não é realizarmos todas as potencialidades humanas ou realizarmos todos os nossos desejos, porque os desejos só nos aprisionam mais ainda aos renascimentos ou reencarnações. Aqui acima, um card onde eu falo sobre isso especificamente. É o anseio para caminharmos de Jivatma, que é a nossa centelha individual, em direção a Paramatma, que é a nossa centelha divina, o nosso eu universal. Om Shanti. Dê o like se gostou do vídeo. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, para que esses vídeos novos que eu vou postando possam aparecer na tela de vocês.